Olá, alunos do curso de Geografia, licenciatura. Hoje nós damos continuidade ao nosso curso de Geografia, mais especificamente na disciplina de Cartografia. Então, quero que vocês percebam que a gente já está avançando em relação aos conceitos, aos conteúdos e ao desenvolvimento da ementa da disciplina. Então, sempre confiram lá na ementa os tópicos que a gente está avançando e está discutindo nas disciplinas, certo? Em relação à disciplina de cartografia, é importante aí destacar, ressaltar essa retomada de conteúdos que nós já tivemos nas duas últimas aulas. Então a gente percebeu, primeiro, no início, na primeira aula, a importância da cartografia, o que é a cartografia, o conceito de cartografia, e depois a gente começou a discutir a importância e as aplicações da cartografia. Então, vocês já perceberam, tanto nas discussões dos fóruns como nas atividades colaborativas, que a cartografia é fundamental porque ela está presente no nosso dia a dia. Então, se eu tenho essa percepção de que no dia a dia eu consigo aprender esses conceitos cartográficos de localização, de situação, de correlação da minha comunidade, do meu bairro, do meu estado em relação ao entorno, eu tenho uma percepção melhor, eu tenho uma compreensão melhor da realidade e essa representação cartográfica, ela me ajuda a entender melhor a realidade. Então, nada mais é do que eu procurar entender conceitos e aspectos teóricos de forma mais prática. Então, eu já discuti isso com vocês. A cartografia é um exercício de representação. Muitas vezes eu não vou conseguir fazer essa representação de forma fiel, mas a gente procura fazer com que essa representação ela seja o mais próximo possível da realidade, na forma de mapas, gráficos, cartogramas, desenhos, blocos, diagramas. Então a gente vai ter várias formas de representação, certo? E no curso de geografia isso é fundamental. Ao longo do curso, vocês vão perceber que as disciplinas têm um apelo cartográfico muito grande, tanto geografias, tanto áreas da geografia humana, como áreas da geografia física, certo? Dito isto, quero que vocês comecem também a compreender e perceber nas disciplinas a aplicação da cartografia. A cartografia vai ser um instrumento e esse instrumento ele vai ser utilizado em diferentes áreas da geografia, ok? Hoje nós iniciamos uma outra parte da disciplina. Então nós tivemos dois vídeos, dois momentos de discussão sobre os conceitos e aplicações. Hoje a gente vai discutir a questão da orientação, né? A cartografia a partir da orientação, dos aspectos importantes que envolvem alguns movimentos que vão ter um impacto mais profundo em relação à nossa localização. Então, atentem a esses aspectos para a gente avançar nas discussões, certo? A gente entra na parte mais técnica em relação à cartografia. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter a importância dos movimentos do planeta Terra. Então, no tópico orientação da ementa, para que eu tenha uma orientação importante e uma orientação precisa, eu tenho que aprender que essa orientação ela parte de referenciais. Os nossos principais referenciais para essa localização, eles iniciam lá em relação aos movimentos do planeta Terra, certo? É claro que depois a gente vai observar outros aspectos, mas a gente vai ter o movimento de rotação, e é claro, todo movimento envolvendo o nosso planeta, ele vai ter consequências. O movimento de rotação vai ser um movimento da Terra sobre si mesma, então vou ter um giro do planeta sobre o próprio eixo, e esse giro ele vai ter uma consequência. Qual a principal consequência? Eu vou ter a estabilização e eu vou ter a formação e a conformação dos dias e noites, ou seja, as 24 horas que compõem o nosso dia a dia. Né? Então a gente vai ter isso como principal impacto do movimento de rotação do planeta Terra. Né? A gente poderia também exemplificar a partir da sucessão de dias e noites. E é interessante, a gente tem um movimento aparente.
o Sol é oposto ao sentido do movimento de rotação da Terra. Isso significa o quê? Que a gente tem um movimento aparente do Sol, mas na verdade o movimento quem está fazendo é o planeta Terra. Então nós temos um movimento de rotação de oeste para leste, e ao mesmo tempo que eu tenho um movimento de rotação, também tenho um movimento de translação. Né? Ou seja, o que é isso, professor? O movimento da Terra ao redor do Sol. Esse movimento aqui vai ter uma outra consequência bem distinta em relação ao movimento de rotação. Se no movimento de rotação tem a sucessão de dias e noites, no movimento de translação eu vou ter como consequência a questão dos anos, né? Ou seja, dos dias que representam o ano, 365 dias e algumas horas, né? Que inclusive vão ter repercussão a cada 4 anos, que é o ano bissexto. Inclusive 2024, a gente pode citar isso como exemplo, que vai ter como repercussão dia 29 de fevereiro. Tem essas horas que sobram do movimento de translação, né? De 4 em 4 anos, se somam aí um dia, que no caso é 29 de fevereiro. E aí, como complemento, um dos principais também impactos do movimento de translação vai ser a própria organização das estações do ano. Então, verão, outono, inverno e primavera, ok? Outro ponto importante, quero que vocês atentem isso e gera muita confusão, é a questão dos fusos horários. Então, o fuso horário, eu vou ter uma padronização, ou seja, padroniza a contagem das horas em todos os países. Então, vou ter 24 faixas que vão ser a mesma coisa que 24 fusos e, consequentemente, 24 horas. Só que, naturalmente, pessoal, as horas não vão ser idênticas em todos os países, porque eu vou ter sempre os movimentos de rotação e translação que vão alterar a dinâmica principalmente de dias e noites em relação ao movimento de rotação em diferentes países, em diferentes localidades. Né? Então isso vai gerar também horas, né? Faixas de horários diferentes. Então isso gera um pouco de confusão, mas a gente vai perceber isso na prática a partir dos mapas. Mas eu quero que vocês percebam nesse primeiro momento que o fuso horário eu vou ter essas 24 faixas ou 24 fusos que vão corresponder às 24 horas, certo? E aí, atentem aqui esse mapa, prestem bem atenção. Então, eu tenho aqui os fusos horários da Terra. Então, aqui no centro, né, então a gente tem aqui a linha internacional de data, né? Inclusive a gente conseguiu perceber aqui no esse outro mapa, linha internacional de data, né? E aí, a partir dessa linha internacional de data, essa que está aqui, bem aqui no cantinho, aqui, ó, vou até circular ela, certo? A gente vai ter os referenciais. Então, se eu vou para oeste ou para leste do mapa, eu vou ter uma diferenciação do horário. Ou vou ter horas a mais ou horas a menos. Então, tentem perceber essa diferenciação. Aqui ao centro eu vou ter, né, o meridiano de Greenwich, né, e eu vou ter aqui o zero como representação. Então perceba que na geografia a gente vai ter as formas de representação. Toda representação ela vai ter, é claro, uma forma de expressão através de mapas ou de números. Então isso facilita a nossa vida. Então percebam aqui que dependendo do meu referencial, se eu estou aqui no centro para oeste, eu tenho uma diminuição das horas, menos 1, menos 2, menos 3. Então percebam aqui na parte superior. Se eu vou para leste, eu vou ter um aumento das horas. Então mais 1, mais 2, mais 3. E aí percebam que essas faixas elas vão ter um impacto aqui em vários países. Né? Então nessas faixas, a gente vai corresponder aí mais ou menos às faixas dos meridianos, certo? Então outras essas faixas verticais, né? Correspondendo aí mais ou menos aí às faixas dos meridianos, mas vão ser faixas irregulares, não é a mesma coisa, mas aí eu vou a partir dessas faixas ter essa estabilização, essa organização, essa nomenclatura que vai corresponder às horas em relação aos países do globo, certo? Então
Temos esse primeiro momento aí. Então é mais para a gente tentar pensar a localização, certo? Quando a gente vem para o Brasil, é interessante. Aí aqui já fica um pouco mais fácil de visualizar. Fusos horários do Brasil. Então a gente vai ter pelo menos aqui 4 fusos horários. E aí os fusos horários -2, -3. Aí vocês lembram aqui que para oeste tinha diminuição. Aí eu vou situar aqui mais ou menos o Brasil. Então percebam aqui -2, -3, -4, -5. Quando eu venho aqui, eu tenho essa mesma configuração, pensando no Brasil. -2, -3, -4 e -5 horas. Isso em relação ao que, professor? Em relação lá o meridiano de Greenwich, que é o nosso referencial. Então a gente vai ter diferenciações em relação a essas horas, tá bom? Então percebam que região Nordeste, Sudeste, Sul, Sul e Goiás, Tocantins, Amapá, Pará e Distrito Federal tem horário oficial brasileiro, né? E algumas regiões vão ter uma diferenciação em relação às horas, tá bom? Então já começa a ficar um pouco mais simples quando eu parto dessa interpretação, tá bom? Aqui reforçando, né, a gente discute um pouco lá o movimento de rotação e aí perceba que o movimento de translação. Então, movimento de translação, movimento que a Terra executa ao redor do Sol. Duração, 365 dias e 6 horas, o que corresponde a um ano terrestre, certo? Resultado, ocorrência das estações do ano. Então, devido ao eixo de rotação inclinado da Terra, o Sol aquece de forma diferente cada hemisfério. Eu vou retornar aqui o slide para vocês perceberem que aqui no planeta eu tenho uma inclinação. Perceba aqui que eu tenho fazer aqui uma seta aqui em cima e outra seta aqui embaixo. Perceba que eu tenho um eixo aqui de inclinação no planeta. E isso faz com que os dois hemisférios, vou cortar aqui o planeta em dois, hemisfério norte e hemisfério sul. Percebam que os dois hemisférios vão receber luminosidade de forma diferenciada. Por conta do quê? Dessa inclinação do eixo. Percebam que o eixo ele não está assim, certo? O eixo está como? Ele está assim. Tranquilo? Então percebam que eu tenho uma diferenciação. Ele não está nessa posição verticalizada, ele está inclinado. Como ele está inclinado, a Terra vai ter esse aspecto também inclinado. Então vou ter um planeta, um geóide inclinado do ponto de vista do seu eixo, que vai receber luminosidade de forma diferenciada nos seus hemisférios. Então percebam, por exemplo, aqui, que na imagem, no hemisfério sul, eu estou recebendo mais energia, olha aqui, mais energia do que no hemisfério norte. Isso, pessoal, acaba proporcionando e ocasionando uma consequência em relação à distribuição de energia nos dois hemisférios. Então, se eu recebo mais energia em um hemisfério do que no outro, isso vai ter repercussões nas estações do ano, por exemplo, certo? Então, enquanto o hemisfério é mais quente, o que a gente chama de hemisfério mais quente? Quando a gente está recebendo mais energia, a gente vai denominar isso de verão. E quando o outro hemisfério está recebendo menos energia, a gente chama isso de quê? Inverno. Então, a gente criou essas nomenclaturas justamente para facilitar o nosso entendimento em relação às estações do ano, por exemplo, mas também tem um impacto do ponto de vista da localização. Aqui outras imagens que vão ajudar a entender a questão da distribuição de energia, certo? Então percebam que aqui eu estou recebendo energia diferenciada, enquanto aqui eu já não recebo essa energia. Mas quando eu pego a relação dos hemisférios, fazendo de novo aqui esse recorte, né? Então percebam qual o hemisfério que está recebendo mais energia, o norte ou o sul. Percebam que a faixa aqui do sul está recebendo mais energia do que o norte, certo? Então aqui eu estou recebendo mais energia, consequentemente vou ter uma maior radiação, o que ocasiona maiores temperaturas. Então isso vai acontecer principalmente quando o hemisfério ele vai estar ou no verão e consequentemente o hemisfério oposto vai estar no inverno, certo? Interessante que tem um caso em que eu vou ter mais ou menos a mesma distribuição de energia nos dois hemisférios. É justamente quando a gente vai entrar ou na primavera ou no outono, que a gente vai ter o chamado
equinócio. E aí é uma discussão que vocês também vão discutir lá na disciplina de climatologia, mas que a gente vê aqui um pouquinho na cartografia, certo? Então, tudo isso para a gente discutir as questões relacionadas à localização, certo? E aí, só para reforçar também a questão de distribuição de energia, né? Quando eu tenho essa distribuição mais equitativa, eu vou ter os equinócios. Quando eu vou ter essa distribuição de forma desigual, eu vou ter os solstícios. Então, equinócio, os raios solares incidem diretamente sobre a linha do Equador, distribuindo a mesma quantidade de luz e calor entre os dois hemisférios. Daí eu vou ter os equinócios. E os equinócios eles vão ser representados por essa transição, ou do outono ou para a primavera, quando tem essa mesma distribuição de energia, certo? E eu vou ter o oposto quando tem os solstícios. Então, os raios solares incidem com maior intensidade sobre um dos hemisférios. Então, um dos hemisférios vai ser mais afetado, e, consequentemente, se um é mais afetado, o outro é menos afetado. O que é mais afetado sempre vai estar entrando no verão, e o menos afetado vai estar entrando no inverno, certo? Então, aqui mais ou menos uma dinâmica do ponto de vista anual. E aí percebam que isso tem um impacto importante, porque a gente está discutindo localização. Então, princípios de localização a partir dos movimentos de rotação e dos movimentos de translação. Então, isso é fundamental para a gente ter a nossa percepção. E a gente chega na orientação propriamente dita. Né? Então, a gente vai ter essa orientação, localização e um pouquinho de coordenadas. Né? Então, a gente vai ter a questão do nascer e do pôr do sol, e a gente vai ter também a utilização de alguns equipamentos que ajudam nessa mensuração, como é a própria bússola. Né? Então, a gente vai ter o clássico norte, que todos já conhecem com certeza, sul, leste e oeste. Né? Então, os pontos principais, os pontos cardeais. Depois os colaterais, né? Nordeste, Sudeste, Sudoeste e o Noroeste. Então são os principais. Não vou nem detalhar agora os outros, mas são os que a gente mais utiliza. E é claro que sempre a gente vai utilizar esses pontos de orientação para referenciar diversas características cartográficas, desde de localização até mesmo de características físico-geográficas. Tá bom? E aí, pessoal, do ponto de vista da orientação, a gente vai utilizar alguns recursos que eu vou depois apresentar para vocês. Uma própria bússola, que vai nos ajudar muito, e o GPS. Né? Então, para a orientação e localização dos pontos na superfície terrestre, a gente vai ter, por exemplo, o GPS, né? Global Positional System. Né? Então, eu vou ter o GPS que vai ajudar a reunir essas informações, essa triangulação de informações, e me dá a minha coordenada. E essa coordenada eu vou ter esse referencial a partir de um ponto na superfície terrestre. E aí esses pontos eles são mensurados a partir de uma questão básica envolvendo o plano cartesiano. Certo? Então eu vou ter o plano com dois eixos perpendiculares e numerados. E aí atentem essa informação aqui. Eixos perpendiculares numerados, denominados abscissa, horizontal e ordenada, vertical. Cobre a superfície da Terra como uma rede de quadrículas composta de linhas imaginárias retas, traçadas no sentido leste-oeste e norte-sul. Ou seja, eu vou ter os paralelos, uma linha paralela à outra, e os meridianos. Então, eu vou ter os paralelos que vão ter características específicas, nomenclaturas. Né? Então a gente poderia até falar Trópico de Câncer, a própria linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, mas a gente poderia também dividir em dois grandes segmentos, hemisfério norte e hemisfério sul. E quando eu penso os meridianos, eu teria o hemisfério ocidental, a oeste, e o hemisfério oriental, a leste. Certo? Então percebam que quando eu faço a reunião dessas duas informações, as informações dos paralelos e meridianos, o que eu tenho?
ter uma quadrícula que vai me dar informações de localização, que aí inclui também um pouco de matemática, certo? Então a matemática ela ajuda nesse processo de localização. Então quando eu caso essas informações eixo X e eixo Y, então começa a identificar os pontos que eu quero me localizar ou me referenciar no mapa. Então isso é muito importante do ponto de vista da localização, ok? E aí, só para a gente pensar um pouquinho em nível global, percebam aí os paralelos, são os paralelos aqui na quadrícula, os paralelos e os meridianos. E aí, olhem aqui, no cruzamento dessas linhas, tem então a localização exata de um ponto na superfície terrestre. Então, eu vou ter as informações aqui em graus, tanto dos paralelos como dos meridianos. Então, vocês podem até lembrar daquele jogo, né? Tem um jogo antigo, Batalha Naval, que geralmente faz essa correlação de eixo X e Y. E aí, tentem lembrar desse jogo e até mesmo jogar esse joguinho na internet, só para vocês começarem a se habituar a ver eixo X e eixo Y. Né? Então, aqui 20 graus oeste, né? Um exemplo aqui, 20 graus oeste e 40 graus sul. Eu vou ter mais ou menos que tipo de correlação, mais ou menos aqui, ó, no meio do Oceano Atlântico, certo? Então, é o primeiro passo, o primeiro conceito para a gente ter essa noção de localização, certo? Então, façam esse exercício, né? Tentem lá jogar o Batalha Naval. É um jogo simples, né? Tem várias versões na internet, mas já é um exercício para a gente começar a trabalhar os princípios de localização, envolvendo paralelos e meridianos, certo? Então atentem, né, esse vídeo de hoje, a aula em conceitos fundamentais. Movimentos de rotação e translação e o impacto deles nos processos de localização. A própria rosa dos ventos, com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E a questão dos eixos X e Y no processo de localização de alguma informação na superfície terrestre, ok? Então, atentem isso e a gente vai avançar mais na próxima aula, ok? Por hoje é isso, pessoal. E aí, qualquer dúvida, a gente vai discutindo lá nos fóruns e nas atividades. Até mais.